Pois é, meus irmãos queridos, estamos começando aqui. Deixa eu ver a transmissão aqui. Acho que está tudo certo. Olá, meus irmãos amados, irmã Lúcia, irmão André, Letícia, Samira. Opa, ali está a irmã Nancy ouvindo para ver se está tudo bem. Então, firmes aí, queridos, irmã Lúcia, irmão André, turminha, irmãos aqui do site, né? Estamos caminhando, irmã Gemima também, estamos aqui com a irmã Nancy, a irmã Heloísa, a irmã Adriana, né? E com muita gratidão no nosso coração, viu, amados irmãos? A palavra do Senhor tem um testemunho, né? Na palavra do Senhor. Até preciso ver se eu acho aqui. Vamos ver. Irmã Idamara, irmã Gemima, graça e paz do Senhor também. Também os amados de todos os lugares no site, né? Deixa eu ver aqui. Tal. Não lembro. Eu tenho que achar aqui na minha... Um pouquinho, vamos. Depois eu vejo. Mas eu quero compartilhar com os irmãos de um texto na Escritura, né, que diz sobre a alegria no céu, né, nesse começo aqui, né. Eu estou falando isso porque nós tivemos uma conversa agora há pouco, nessa última hora, né, em nome de Jesus, junto com a irmã Adriana, a irmã Heloísa. E a irmã Adriana entregou sua vida a Cristo, né, irmã Adriana? Foi uma grande bênção. Uma grande bênção. E esse é o grande, vamos dizer, o grande propósito do Senhor, né? É que as pessoas sejam alcançadas pela sua tão grande salvação, né? Então nós estamos muito gratos, irmãos. Há alegria no céu. A palavra de Deus diz assim: há alegria no céu quando um pecador, uma pessoa, né, no meio da luta que está, ele se entrega ao Senhor. Então é uma grande bênção, né? Então está tendo uma festa lá no céu nesse momento. E nós participamos dessa festa no céu, né, junto com os anjos de Deus. E aqui, na singeleza de uma reunião entre todos nós, né? E o mundo não festeja essas coisas, mas o reino de Deus festeja, né? Isso é uma preciosa vida alcançada por Cristo. Então, nós vamos seguindo no Senhor, dando graças a Deus por mais um momento desse. Irmã Jocely, né? Deus abençoe também os amados irmãos lá no Rio de Janeiro, os irmãos que estão em tantos lugares. Essa semana teve uma cidade nova aqui. Deixa eu ver aqui. Teve uma cidade nova que apareceu, né? Belém. E teve também Criciúma e a cidade de Natal. E também teve Fort Lee, nos Estados Unidos, lá em New Jersey, né? Que apareceu aqui, observando a gente, caminhando junto com a gente, né? Tentando compreender mais de Deus, mais do Senhor. Lucas 15:7. Lucas 15:7, apoio imediato. Lucas 15:7. Tem aqui, irmãos, olha só que maravilha. Lucas 15. Todo mundo lembra, né? Olha, essa é parte de uma parábola que nós estávamos até falando aqui agora há pouco, né? Amém, irmã Jocely. Nós estamos comentando aqui sobre Lucas 15, nesse começo, né? A alegria de Deus é quando alguém é salvo, né?
quando alguém é alcançado por ele. A alegria de Deus é essa. É a salvação do homem. E aqui no Lucas 15, 7, dentro das parábolas da busca de Cristo para com o ser humano, né, tem a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, e depois a parábola do filho pródigo, né? Que na verdade deveriam ser todas as parábolas aqui, o nome único é a parábola da busca que Deus faz, né, para alcançar o ser humano, né? E aqui nessa parábola de Lucas 15, no versículo 7, diz assim, ó: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, estão vendo? Por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quer dizer, que acham que não necessitam, né? Tem pessoas que vivem um estado, né, no seu coração muito estranho. Mas é uma bênção essa revelação aqui, que há alegria diante de Deus, né? E pedimos a Deus que nos abençoe no nosso momento, no nosso encontro, quando as janelas das nossas casas tecnológicas se abrem e a gente fica junto um pouquinho, né, amados? Que Deus nos abençoe. Irmã Sheila, graça e paz também. A irmã Sheila, junto com o irmão Tiago e mais alguns irmãos, até a irmã Lúcia, passam por algumas lutas na saúde. Então nós pedimos a Deus também que guarde eles, né, que abençoe, que eles possam ter a mão do Senhor sobre a vida deles e dando força e sustentação nessa hora, né? O Senhor cuida de nós, viu, irmãos? A palavra do Senhor, ela o tempo inteiro apresenta essa revelação do cuidado do Senhor sobre o seu povo, né? O cuidado do Senhor sobre nossas vidas. E queremos muito que Deus nos guarde nesse último dia e nessa caminhada aqui que a gente está fazendo no Senhor, né? Estava falando com o Felipe, ele estava dizendo assim: pai, nós estamos muito felizes porque é o último ano esse, tem formatura no fim do ano e tal, né? Então, estamos alegres e tal coisa, né? Isso daí me fez lembrar sobre a expressão de Jesus falando que nós estamos vivendo o último dia, né? O último dia é um dia de celebração, né, irmãos? É um dia de celebração. O ano da formatura é o ano de alegria. Todo mundo está terminando tudo que tinha que fazer. Então essa geração é a geração do último dia. Por isso que Jesus disse lá em Mateus, né, que nós devemos celebrar, né? Celebrar Ele. Celebrar Ele. Então, lá em Mateus 26, ele diz assim: eu quero deixar para vocês uma revelação de que vocês estão recebendo a dádiva da celebração. Quer dizer, celebrar Cristo. Porque muito pouco mais falta, né, para que tudo se cumpra, tudo termine. Todas essas primeiras coisas serão passadas. Como diz a palavra do Senhor em Apocalipse, né, aqui no livro último que Jesus profetizou, revelou a João, né, Apocalipse no capítulo 21, diz o Senhor assim, amados, olha só. Apocalipse 21, versículo 1. Vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Isso aqui é uma revelação para os filhos de Deus, irmãos. É uma revelação para aqueles que são do Senhor, né? Isso é o que está no próximo dia, amanhã. O que vai vir amanhã? É isso. Então, a gente está vivendo uma finalização de toda uma etapa que começou lá na criação e que vai terminar
aqui, nesse último dia. E que há um povo que é chamado por Deus para ser testemunha dessas coisas, para falar dessas coisas, né? Para que pessoas possam ser alcançadas sobre essas questões tão preciosas e de fato eternas, profundas, né? E que a maioria das pessoas começam a ter uma intuição de que tudo caminha para um fim, né? Até a ciência aí diz que tem um Big Crunch, né? O Big Crunch é o contrário do Big Bang. Então o Big Crunch quer dizer, tudo começou com uma explosão e tudo termina também com uma explosão. Quer dizer, a única esperança que esse povo tem é ter começado explodido e terminado explodido também. Quer dizer, uma loucura total. Né? Um negócio meio esquisito. Não tem sentido de nada, né? Não tem sentido de nada. É exatamente a situação mental que acontece. Mas viu um novo céu. Então é claro que se você olhar simplesmente para a matéria, né? Se você olhar para a matéria, por exemplo, se eu quiser descobrir quem fez essa casa olhando para o tijolo, não vai dar. Não vai dar, irmãos. O máximo que eu vou chegar, por mais que eu vá cavar, cortar um pedaço, por exemplo, dessa parede, e vou diminuindo. Quanto mais eu diminuir, quem sabe eu encontro o autor dessa casa. Quem que fez? Aí o máximo, aí consegue fazer um colisor de hadrons. Aí você faz um colisor de hadrons. Aí os hadrons começam a correr. Aí você, explodiu o hadron, virou um bóson. Né? O bóson de Higgs. Aí o bóson está lá, sobrou só o bóson. Aí os caras foram lá olhar o bóson, aqueles 10 mil cientistas lá na France, foram olhar o bóson, aí chegaram no bóson e só tem bóson aqui. Né? Não tem nada. Aí não serve para nada. Quer dizer, serve para alguma coisa tecnológica, mas não para isso. Para descobrir a origem do universo, não vai dar. Né? Não vai dar. Então, por mais que eu faça virar pó o tijolo, o máximo que eu vou encontrar é pó. Né? E Deus mesmo disse isso. Ele falou assim, eu peguei a matéria, da menor matéria, tem o texto, a palavra hebraica para pó, é muito importante. Foi traduzida por pó, mas ela deve ser traduzida por partícula. Né? A partícula foi usada por Deus para fazer as coisas. Ele gosta de fazer assim. Né? Ele foi lá e fez o máximo que o ser humano vai encontrar é essa partícula. Mas não o autor. Puxa, deveria ser tão evidente, né? É claro que foi uma pessoa, um pedreiro, foi alguém que fez. Não tem jeito. É tão natural assim de pensar, né? Mas aí quando você imagina a partir disso, você não tem mais nada para pensar. Então você fala assim, nossa, que estranho, né? Tudo isso tão organizado. Aí você fala, bom, e como é que vai acabar isso? Porque as coisas de fato degeneram. Tudo degenera. Até hoje estava vendo uma notícia que eles estão preocupados no mundo em trabalhar com algumas espécies. Oi, meu filho. Espécies de animais que estão em extinção e eles não querem que essas espécies entrem em extinção. Mas, de fato, um monte já entraram em extinção. Só que cada um que entra em extinção não tem evolução. Né? Então, todo mundo já sabe que evolução é uma balela. Mas, então é uma boa proposta, né? É uma loucura. Mas não adianta. Então, a visão da realidade, ele não consegue impactar a ficção montada dentro da cabeça. É tão absurdo isso, né? Mas é assim que vai. Aí o pessoal chegou à conclusão que, de fato, as coisas estão meio que degenerando. Né? Tem a lei da entropia, aquela coisa toda, lei mesmo, lei. A segunda lei da termodinâmica, né? É a lei da entropia, que vai tudo degenerando. É lei, não é uma teoria. Né? Aí o pessoal falou, não, só pode sobrar uma destruição final. Né? De fato, irmãos, Pedro chega ao ponto aqui de dizer para nós, Pedro, né, que 2 Pedro, ele fala assim, ó, 2 Pedro capítulo 3, lá pertinho de Apocalipse, né, ele fala assim, que o Senhor, quando voltar,
né? O Senhor, quando voltar. Então ele está dizendo sobre a volta do Senhor. Olha que maravilha. Né? 1 Pedro 3, quer dizer, 2 Pedro 3, vamos ver aqui a partir do versículo 3. Ele fala assim, que no último dia, o que vai acontecer, de fato, bem claro da gente ver, é uma multiplicação de escarnecedores, gente zombando de Deus, né? 1 Pedro 3. É lá no finzinho mesmo, pertinho de Apocalipse, assim, se voltar umas 30, nem isso, umas 20 páginas. Depois de Atos, vai indo para frente, vai indo, né? Você vai chegar aí, 2 Pedro, tá? Tem 2 cartas, né? Ortiz, Deus abençoe, queridos. Irmã Dalva, Deus abençoe os irmãos, nos guarde de tal forma que nosso coração, né, seja iluminado, né? Nosso coração seja, nossos olhos do nossa percepção profunda sejam regados pela palavra do Senhor. Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Ele fala assim, olha, no último dia, a quantidade de pessoas no escárnio e escarnecedores é muito grande. Muito grande. Eles vão andar segundo as suas próprias paixões. Né? Então, a malignidade, irmãos, a malignidade, ela é tão grande, tão ampla, ela se desenvolve de uma maneira extremamente rápida em diversos vieses. O que é mal se desenvolve de uma forma muito grande. Né? A marca do último dia é essa. É uma humanidade permeada, né? Permeada pela malignidade, de uma forma tal que fica assim quase que normal, natural. Você está andando no mundo perverso, andando no mundo mau, maligno, corações, caráteres, pessoas de caráter tão degenerado na política, tão degenerado na ciência, né? Tão degenerado na teologia, nas religiões, e todos esses vieses da sociedade tomados pela malignidade. E eu estava pensando, querendo compartilhar com os irmãos, nessa questão, será que se tem falado o suficiente de tanta malignidade que há? Será que se tem advertido o suficiente? E sobre isso, né, a quantidade de pessoas de bem que existe, será que tem advertido sobre a malignidade no mundo? Não tem acontecido isso. Né? As coisas vão passando, vão se desenvolvendo, se desenrolando, e não se tem falado o suficiente. Tanto é que não se tem falado o suficiente que isso se multiplica. A iniquidade vai aumentando e se multiplicando pelas, vamos dizer, pelas mentalidades que não se ocupam do bem de Deus, daquilo que é bom de Deus. Até mesmo entre o povo de Deus, não se trabalha, não se ocupam de advertir sobre a malignidade, sobre o mal que há. Jesus está falando sobre isso, Pedro está falando sobre isso. Será que não é necessário a gente ter um cuidado melhor sobre onde campeia a malignidade, o que ela está fazendo? Né? Se você não souber discernir o bem do mal, você vai percorrer o mesmo caminho do mal. Né? Então, o livro de Hebreus, bom, aqui em capítulo 3, fala assim,
Versículo 4. Daqui a pouco a gente vai para Hebreus. Primeiro, continuar aqui um pouquinho. Onde está a promessa da vinda de Jesus? Um dos escárnios é esse. Né? Das zombarias é essa. Né? O pessoal fala tanto que Jesus ia vir. Não vem, isso é uma mentira. Né? As próprias religiões que se criaram, né, em cima do nome de Jesus é um escárnio. Tá? É um escárnio, exatamente. Exatamente. Essa questão de você gerar uma quantidade de interpretações a respeito da palavra de Deus, isso é escárnio. É evidente. Só que o que acontece na mente de pessoas, vamos chamar assim, com uma cultura cristã, que não percebe isso, que não percebe que é um escárnio. Irmão Daniel, queridos de Campinas, São Paulo, irmã Luciana também, né? Irmãos amados da casa da irmã Luciana, irmão Sandro, Gabriel, né, Manuela, né, irmãos? Família de Deus, irmãos. Povo santo do Senhor. O Senhor quer nos preparar de tal maneira, irmãos, nos cuidar de tal maneira nas nossas mentes, nos nossos corações, para que a gente não seja pego pela malignidade que prolifera, que campeia, que atinge todos os vieses sociais e todos os vieses dos corações humanos que não estão sequer preocupados com isso. Né? Então Deus nos abençoe, queridos, de tal forma a sermos tomados pela palavra do Senhor, pela ação do Espírito Santo, né? Pela limpeza do nosso coração, de tal forma que a gente cresça numa relação com Cristo, absolutamente com Cristo. Né? É a palavra de Deus que dá discernimento a nós daquilo que é e que não é. Ela não pode sofrer nenhum tipo de interpretação e mudança. Não pode. Né? Então, irmãos, claro, zombaria. No versículo 5 diz aqui, o pessoal se esquece, no versículo 5, 2 Pedro 3,5, as pessoas deliberadamente esquecem que, longo tempo, então, houve céus, terra, que surgiu tudo da água, através da água e pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Vamos falar isso já já. Os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, estão sendo guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o processo das coisas de Deus, eles não são medidos helenisticamente. Não são medidos pelo calendário humano. Está bem nítido aqui. Né? Aquilo que Deus trabalha, a forma de Deus trabalhar, a escatologia, a história de Deus, tudo aquilo que Deus faz, embora esteja o tempo acontecendo dentro da criação, mas não é o tempo no sentido temporal que determinam as coisas de Deus. As coisas de Deus estão calculadas vamos assim, na dimensão das coisas de Deus. Nós recebemos a revelação, mas você não tem como calcular aquilo por datas humanas. Mas eu já vi tanta gente na escatologia, irmãos, doutores da teologia, calculando datas na escatologia sobre a vinda de Cristo, tal e coisa, a partir de eventos temporais. Eventos temporais. É porque uma profecia não sei qual, outra profecia não sei qual, então a partir daquela tem que contar não sei quantas semanas, cada semana não sei quantos séculos, cada século não sei quantos milênios, aí pá, batata, entre aspas, né? Batata. Cristo vai vir em 1912. Né?
Irmãos, tem livros escritos sobre isso. Mapas. Passou 1912. Aí o cara errou. Aí falaram assim, não, errei, é 1914. Passou, irmãos. E assim foi. Sabe? E assim tem sido. Aí teve gente que disse, não, é 1989, quando ia ter o alinhamento dos planetas. Aquilo foi uma febre entre os evangélicos, que até autores, escritores famosos escreveram livros. Já passou 1989, irmãos. Né? Não, é 2000. Não está nem na Bíblia, mas o pessoal dizia, como é que é o cara lá? O Nostradamus diz, já perguntaram até para mim, pastor, não está na Bíblia que 2000 chegará e 2000 não passará? Não está na Bíblia isso. Isso foi Nostradamus que falou. Né? E ainda falou, ele era um cara comum, só não era tão comum, porque ele era bom na verdade, se ele vivesse hoje, ele ia ser assessor de trabalhos em perspectiva. Né? Quando você tem aquelas previsões empresariais, que você faz a previsão de acordo com alguns andamentos das coisas. Ele era bom nisso aí. Só que no tempo dele já transformaram ele em profeta. Né? Aí ele falou aquelas coisas, aqueles cálculos. Né? Então, é um absurdo. E assim acontecem as vieses teológicos. Né? Alguém estava dizendo hoje sobre a escatologia de Daniel, né? A irmã Lúcia estava perguntando. Então, aquelas barbaridades, né, que as pessoas apresentam, né, sobre a questão dos chifres da besta. Então, todo o erro escatológico é porque o pessoal, vamos dizer, ele afasta Cristo do centro da palavra de Deus. Porque Cristo, irmãos, é o centro da palavra de Deus. Todos os profetas que falaram a escatologia, que na verdade foi Cristo que falou, né? Foi Cristo que revelou aos profetas, de uma forma, vamos dizer, um pouco a ser mais clara em algum momento. Os profetas foram trazendo a escatologia, porque Deus foi revelando a eles, isto é o que ia acontecer, tanto em momentos imediatos, vamos chamar essa palavra, mas perto, momentos próximos, ali, né, nos próximos 10, 20 anos, quanto também a profecia ela é lá para frente, ela é escatológica. Mas toda ela, o centro é Cristo. O centro é Cristo. Não pode esquecer nunca isso. Se a pessoa esquecer que o centro é Cristo, ele se detém, né, naquele detalhe que estava sendo anunciado lá no profeta, mas que tem que estar sujeito a Cristo para entender a profecia, ou qualquer palavra de Deus. Para entender, Cristo é o centro. Né? Mas as pessoas não sabem isso. As pessoas, na verdade, como diz aqui em Pedro, se esquecem. Processos mentais são atingidos pela malignidade teológica, em que Cristo é tirado do centro. Onde que está o centro para entender toda a escatologia? Cristo. Mas onde na Escritura? Mateus 24, 25 e 26. Quem quiser saber interpretar todos os profetas que falaram a escatologia, precisa de submeter todos os profetas a Mateus 24, 25 e 26. Os irmãos devem meditar, orar, ter paciência, em caminhar dentro de Mateus 24, 25 e 26, nos dias. Vocês peguem esses 3 capítulos e vocês façam desses capítulos a revelação apocalíptica total, né? Final. A partir dali se entende Daniel, se entende Ezequiel, se entende Gênesis, a escatologia de Gênesis, a escatologia de todos os profetas passados e a escatologia de todos os profetas depois de Jesus. Ali, por exemplo, os escritos de Paulo, né? Os escritos de Pedro, os escritos de João, que Jesus revelou a João.
tudo deve ser entendido à luz da palavra de Cristo em Mateus 24, 25 e 26. Porque Cristo é a plenitude. E ele está falando abertamente e claramente a escatologia. Como que vai ser o último dia? Como que vai ser depois do último dia? Como que vai ser no céu? Tudo está claro, né? E a partir daí você vai entender tudo aquilo que pode não estar claro nos profetas, vai ficar claro a partir desse texto. Claro que isso dá trabalho de oração, dá trabalho de fé, dá trabalho de exame, vamos dizer assim, paciente, de uma leitura inteligente que você tem que fazer do texto. O texto significa o próprio texto. Outro dia estava lendo um autor de escatologia que ele disse assim: na verdade, o que Jesus quis dizer quando ele falou Mateus 24, 2 pontos, assim como foi nos dias de Noé, aí ele vai explicar o que Jesus quis dizer com isso. Irmão, isso é um absurdo. O que Jesus quis dizer com isso é isso mesmo. Está dito. Né? Agora, quando você pega uma palavra extremamente clara que Jesus está dizendo e você quer dizer ainda, antes disso, o que Jesus quis dizer com isso? Não foi bem isso. Então, é claro que isso é anticristo. Pode ser pastor, pode ser quem for. É anticristo. Né? Então, o que ele quer dizer com aquilo é o que ele disse mesmo. Agora, cabe a você receber com temor, com amor, com gratidão, né, com reflexão profunda. Isso cabe a nós. Receber com reflexão profunda, com ruminação, né, na nossa mente, que você fica ali pensando diante de Deus, aquilo que está lá, não vai mudar aquilo que está lá. É a tua mente que está carregada de uma quantidade de informações que precisam ser limpas. A nossa mente precisa ser cheia da palavra do Senhor, da palavra que está ali. Né? E aí você começa a, pelo Espírito Santo, entender aquilo que está ali, sem mudar aquilo que está ali. Né? E aí que, de fato, surgem as heresias. Porque as pessoas não têm essa paciência. Eles não querem isso. Todas as heresias, todas elas, seja de qualquer nível, de qualquer área, né? Como essa questão da evolução, por exemplo, né, na ciência, a questão da política, né, na forma política de existir a humanidade, quando o próprio ser humano interpreta, né, de qualquer maneira que pode ser. Né? Então, a gente estava conversando hoje cedo, uma hora lá, né, quando Jesus pegou o pão e partiu o pão e deu um pedaço de pão para cada um deles ali, para cada um dos discípulos, né? Aquele pão era o pão mesmo. Isso daí significa partidos. Partido o pão, quer dizer, partido o pão, quer dizer, o pão, que é Cristo, foi dado a você, Adriana, Heloísa, Felipe, Nancy, eu, os amados irmãos em todos os lugares. Isso está partido em nós, assim vamos dizer, cada um de nós recebeu esse pão, mas nós somos do mesmo pão. Né? Isso significa unidade em Cristo. Um corpo em Cristo. Embora ele esteja partido num certo sentido, mas é um pão só, que foi dado a todos nós. Né? Então, só para ilustrar que hoje no Brasil a gente tem, por exemplo, um lado chamado direita e um lado chamado esquerda. Tudo isso é esquerda. Não existe direita no Brasil. Né? Todo esse lado, desde o PCdoB, né, até os meio centro-esquerda e direita da esquerda, é tudo esquerda. Né? Então, o que aconteceu? Como que isso aconteceu? Né? O nosso país foi alcançado
em 1989, né, por um grupo bastante perigoso que atingiu o país de uma forma intensa, pesada, né? Então, a gente vê o pessoal formando o Foro de São Paulo, no Hotel Danúbio, em São Paulo, onde você tem toda a documentação da destruição da democracia através da democracia. Está lá, é só ler, né? Estrela na Janela. Só lê Estrela na Janela, entra no site, lê, examina. Só que tem que examinar. Às vezes, conversando com professores aqui da UFSC, perguntei a eles, o senhor já leu o documento Estrela na Janela, formado no Foro de São Paulo em 1990? Não, eu nem tem isso. Então, assim, não tem como dialogar, né? Então, você trabalha uma intrusão dentro de um país, como aconteceu na Europa, por exemplo. A Europa, ela quis ser tão livre, tão livre, tão livre, que na ideia de liberdade permitiu a entrada do Islã. Aí o Islã entra na Europa, entrou totalmente dentro da França, entrou em vários países lá, de tal maneira que tem bairros e tem lugares que uma mulher não pode andar assim de alguma forma mais ocidental. Ela vai ser apedrejada lá. Tem uma quantidade absurda de exemplos assim. Passeatas de islâmicos, né? Então, o que significa isso dentro do mundo que nós estamos vivendo? É a heresia política das nações, a falsidade de como lidar com o próximo. Como que você pode lidar com o próximo achando que o próximo pode ser manipulado, escravizado, ou liberto pela política, ou liberto pelo ser humano? Não tem essa possibilidade. Mas existe uma possibilidade digna, né? Agora, como que esses movimentos entram dentro das nações? Né? No caso do Brasil, entrou dentro da nossa nação, usando a nossa frágil ideia de democracia, e você coloca como se fosse partido dentro do Brasil o movimento socialista, o movimento comunista, sem nem saber o que é isso, né? As pessoas não entendem de onde vem. Quando Karl Marx estava fazendo pacto com Satanás, né? É só ler as histórias de Karl Marx um pouquinho mais profundamente, né? De onde surgem esses atos hediondos na política, na ciência, na psicologia, na psicanálise, com Freud, né? Quando o próprio Freud diz assim, eu não consigo curar ninguém. Eu tenho um livro aqui das cartas do Freud, né? Quando ele escreveu de Viena para o pastor Peister. Foi achado recentemente o livro, né? As cartas todas, 30 anos de cartas. Aí o pessoal sabia que eu gosto de pesquisar essa parte. Pastor, o senhor não quer esse livro? Quero. Primeira edição no Brasil, né? Aí o Freud diz lá, ô pastor Peister, nós não conseguimos tratar a humanidade, não adianta. O meu público não tem fé. Sem fé é impossível. No teu público, talvez tu possa fazer alguma coisa por ele, porque ele tem fé. E a fé, o próprio Freud, né? O próprio Freud diz assim, a fé sufoca as neuroses. Tu tem essa chance, né? Agora, o que aconteceu que a psicanálise, a psicologia, ela tomou o campo da verdadeira palavra de Deus no tratamento do ser humano? O que aconteceu? Né? Então, são histórias que a gente precisa ter um cuidado, tanto na política, quanto na psicanálise, quanto na teologia, quanto na educação, na mídia, onde que esses elementos foram se tornando tão frágeis que certas visões amorais foram sendo passadas para dentro das casas e ninguém teve condições sequer de ter uma reação. Onde que a malignidade tomou a ideia de partido bom para entrar dentro da tua mente, né? Onde que isso aconteceu? Né? Claro que isso é muito profundo dentro do ser humano, que ele passa a não discernir mais a verdade da mentira, o certo do errado. Ele não consegue mais discernir. Ele não tem mais. Ele foi raptado nessa dimensão, né? Então, irmãos, lá no capítulo... Vamos agora para
Vamos agora para Hebreus 4:12. Né? Hebreus 4:12. Vamos dar uma olhadinha em Hebreus, aí um pouquinho mais para trás do que a gente estava, para ir preparando o nosso coração para... Passou um gato aqui com tudo. Irmão Eduardo, Deus te abençoe também. Edmir Gomes, Deus guarde vocês na caminhada, na jornada, né? Da gente estar se fortalecendo de tal maneira na nossa constituição humana profunda, criados, né, por Deus, que possamos ser iluminados com a palavra do Senhor, né, e andarmos numa condição de pessoas assim cuidadas por Ele mesmo, né, pelo Senhor. Em Hebreus 4, queridos irmãos, preparando o nosso coração para nós pensarmos nessa dimensão da verdade de Cristo, né, do bem e da verdade de Cristo, e da malignidade que acaba passando em tantas dimensões para dentro da humanidade, e a humanidade às vezes tem simplesmente a ideia de que são partidos possíveis, partidos no sentido de ideias possíveis. Ele não tem discernimento de que aquilo é errado, de que aquilo é certo. Ele simplesmente acolhe a nomenclatura e a semântica ou a definição que foi dada pela sociedade. A sociedade enquadrou, por exemplo, a ideia marxista como política, enquadrou a ideia freudiana como ciência, enquadrou a ideia marxista, freudiana ou darwinista como ciência. Enquadrou assim. Né? Enquadrou a ideia por exemplo, dimensões de religiões como teologias. De fato, eles dizem as diversas teologias. Né? Existe uma matéria chamada Ciência das Religiões. Eu dei aula dessa matéria já. Ciência das Religiões. Né? Então, é um negócio bizarro de ver isso daí. Né? Os cristianismos, as derivações dos cristianismos. Os cristianismos, gente, né, são um absurdo, né, não tem cabimento, mas chegamos a tal ponto que não há mais dentro da mente dos cristãos, ele não consegue mais ver isso no nível da clareza que exigiria isso. Né? Ele fala, não, pera um pouco, isso é errado, né? Isso é certo. Agora, aqui em Hebreus 4:12, diz assim que a palavra de Deus é viva, e eficaz e cortante, é tão afiada e vai alcançar as dimensões da nossa alma, que é nosso psique, né? Não é o psique freudiano. Aqui usa a palavra psique. Mas é o psique, a área do ser, onde estão as vontades da nossa vida, as vontades, onde que você define determinados comportamentos, né? Então, o espírito vai atingir o teu espírito. O pneuma bíblico é o centro do controle da tua vida. É onde tu define as coisas. Para que a psique, mediante as afirmações do pneuma teu, ela vai passar a informação para o soma, para o corpo, que é onde você vai realizar somaticamente, fisicamente, as tuas ações. Né? Então, onde que está a saúde para essas dimensões? Na palavra, né? Na palavra de Deus. Então, o que acontece com a humanidade nesse momento último, que a palavra mesmo acaba de dizer, né, que acabamos de ver ali, o escarnecimento é o que vai estar regendo sobre as mentes humanas. Né? Mas não é só lá que fala isso. Jesus fala isso em Mateus também, 24. Né? Mateus 24
afirma que essa iniquidade, o mal, ele vai estar permeado por dentro das mentes humanas. Em Mateus 24, Jesus diz assim, lá no versículo 37. Mateus 24, 37. Sobre a sua vinda, né, irmãos? Sobre a vinda de Jesus. Por isso que, quando Jesus diz assim, Mateus 24, 37, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Estão vendo? Acharam? Mateus 24, 37 e 38 diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E diz o 39. Está vendo agora? E não o perceberam. Ninguém percebeu nada do que estava acontecendo com Noé, e ninguém percebeu nada do que estava acontecendo com a família do Noé e com a construção que o Noé estava fazendo. Né? A construção que ele estava fazendo era simplesmente um baita de um navio no meio de um deserto. Eu acho que isso é um jeito de chamar atenção. Né? É algo muito estranho. Né? Deus está fazendo algo impactante. Isso é verdadeiro outdoor. Né? Ele está colocando algo que não tem como alguém não ver, mas o povo não estava nem aí. Algo está acontecendo na mente das pessoas, né? Algo acontece na mente das pessoas que ele pode acontecer o que for em sua volta e ele não impacta. Eu tenho um livro aí muito interessante de uma jornalista norte-americana que eu esqueci o nome agora. Como é que é o nome do livro? Eventos incríveis, eu não sei, está ali. Mas ela escreveu esse livro principalmente pensando no 11 de setembro. Quando aconteceu o 11 de setembro e aconteceu aquela queda daquelas torres, ela narra uma quantidade de pessoas que simplesmente estavam lá dentro da torre, as coisas já caindo, e o pessoal ligando para o chefe para ver se podia desligar o computador. Então tem gravações em que as pessoas ligavam para ver assim, olha, vai dar algum problema se eu desligar o computador aqui, eu desligo ou não? Irmãos, é uma loucura. Né? Quer dizer, há certas situações mentais que ocorrem nas pessoas que faz com que as pessoas não se deem conta da gravidade da situação ou do que de fato deve ser atento. Né? Esses últimos meses tem acontecido vários tiros aqui no bairro, vamos dizer, o que é isso? Tiroteios, né? Tiroteios no bairro, às vezes rajadas, e a gente vê pessoas perto, daqui de cima a gente olha, às vezes acontece uns tiros ali embaixo, as pessoas andando assim, como se não tivesse acontecendo nada. Às vezes você vê isso em cenas reais, em YouTube, coisa e tal. Chegou ao ponto do pessoal da CBN vir a público num programa desses e dizer abertamente: se vocês estiverem passando por uma situação de tiroteio, para o chão imediatamente. Pulem no chão. Porque todo mundo sabe, irmãos, que bala perdida pode matar. E como ele diz assim, a bala no alto, ela não tem nada que vai fazer ela parar. Ela vai direto. Agora, se você pula no chão, tem muitas irregularidades, ele estava explicando, no chão, que pode desviar essa bala, né, esse projétil. Então, o que ocorre é que as pessoas eles estão sendo tomados por uma consciência coletiva de tal modo que ele perde a capacidade de percepção da realidade real.
Isso está acontecendo cada vez mais no processo que a gente chama de mundo civilizado. O mundo civilizado tem causado um dano mental às pessoas que eles já não pensam mais na dimensão que tem que pensar, na grandeza que precisam pensar, né? Chega a tal ponto que quando você pergunta para uma criança de onde vem o leite, ele diz do supermercado, né? Nem sabe que vem da vaca. Ele nem sabe que existe vaca, né? Então, quando a palavra de Deus chama atenção aqui em Mateus, olha só, como foi nos dias de Noé. Parece para nós meio esquisito, porque eles, anteriores ao dilúvio, eles comiam e Noé construindo a arca. Eles bebiam e Noé construindo a arca. Eles casavam, davam-se em casamento. O que é errado aqui nisso? Nada. Não tem nada errado. Só que eles não estavam tendo a consciência da realidade que está sendo falada por Deus. Ninguém naquela geração tinha essa consciência. Nós acabamos de... Oi? Nada, não buscavam. O que eles buscavam eram os seus interesses particulares, pessoais. Chega a tal ponto da gente estar vendo programas aí de pessoas que moram fora do Brasil. Nancy tem se preparado em pesquisar sobre isso. Ela estava dizendo, olha, a pessoa que mora não sei que país, lá, por exemplo, qual um país que você viu outro dia? França, Noruega, Suécia. O pessoal dizendo assim, ninguém quer saber da vida de ninguém. Ninguém olha para ti, ninguém pergunta nada para ti. Ninguém está nem aí com você. Quer dizer, não adianta que ninguém vai se importar. Pode acontecer o que for. E se você quiser falar, é considerado invasão de privacidade. Tu não pode nem sequer tocar. É um individualismo absurdo. A pessoa está quase no inferno. Porque a palavra Geena, ou antes de chegar em Geena, quando você está na penitenciária, vamos supor assim, preso, você sabe que tem um jeito de castigar preso. O preso já está na penitenciária, já é penitenciária. Mas tem um jeito dentro da penitenciária que é para castigar o preso. Qual é? Solitária. É tornar a pessoa absolutamente só. Aquele preso na solitária é igualzinho o cara da Noruega, é igualzinho o cara da França, é igualzinho o cara... O francês, o francês não gosta muito que você chega na França e fale inglês. Né? Ai de ti, se chegar na França falando inglês. Por isso que eu estou aprendendo francês. Por isso que eu estou aprendendo inglês. Irmãos, é um absurdo. Né? Então, quer dizer... Então, mas lá na penitenciária, a pessoa vai para a solitária, irmãos. E a solitária representa o que esse povo nesses países estão vivendo em si mesmo. E isso é muito próximo da palavra Geena. Geena, na Bíblia, é usada para... É uma palavra de uma raiz que significa colocar em algum lugar o que não serve mais. Mas ele fica absolutamente isolado. Como se fosse um lixo radioativo, por exemplo. Geena é o isolamento absoluto de algo que não serve. Aquilo foi usado no tempo de Jesus para significar lixão. Quando você está vendo os escritos antigos e estão se referindo ao lixão de Jerusalém, por exemplo, né, ao lixão de Roma, é Geena. Então, Geena. Mas Geena é usado como inferno, mas não inferno no sentido do lixão, inferno no sentido do isolamento absoluto. Né? Então, a mente das pessoas mais chamadas de alta sociedade mundial, e Estados Unidos também tem isso, em algum grau, em alguns lugares nos Estados Unidos. Eu me lembro de missionários amigos nossos que vinham para cá, e eles mesmo falavam assim, ô pastor, nós tivemos que fazer 1 ano de um curso para aprender a abraçar. Porque lá nós não abraçamos. Quase não damos as mãos. Quase não beijamos. Beijar filho.
Né? Então, chega ao ponto de ele ter que fazer curso de 1 ano para aprender a abraçar. E quando eles chegavam aqui no Brasil, o abraço deles era meio estranho, irmãos. É uma coisa meio estranha, você não sabe o que está acontecendo. Se é um alienígena que está chegando perto de ti, você não sabe o que ele vai fazer. Abraço que não é. Né? Então, é um negócio muito estranho. Mas essas coisas todas no ambiente mundial é um exemplo mais raso, mais superficial do que anda acontecendo na mente profunda do ser. Ele se esvai, ele perde a noção daquilo que é a profunda verdade das coisas. Né? Daquilo que de fato teríamos que pensar. Então a gente vai, através da dica de Jesus, ter que ir lá para Gênesis 6, que fala disso. Né? Gênesis 6. Né, irmãos? Gênesis capítulo 6. O povo está se especializando em inferno antes de ir para o inferno. É um negócio muito terrível. Né? Então há uma ação do mal dentro da sociedade, de alguma forma tida simplesmente como costumes sociais de locais diversos ou diferentes, culturas diferentes. Então, em nome da cultura, se aniquila o ser humano. Né? Evidente que tem outras culturas que só falta pular em cima de ti, beijar, rolar contigo pelo chão. Tem gente que é assim, tem culturas que são assim. Né? Mas não precisa ser assim, né? Também. Né? Não, isso é um exagero, né, irmãos? Não precisa ser assim. Mas aqui em Gênesis capítulo 6, no versículo 5, diz assim: viu o Senhor. E esse é o tema que nós temos que trabalhar no nosso coração, para nós não nos perdermos nos vieses da maldade do último dia, irmãos. Porque os vieses da maldade não é o cara sair matando, roubando, é o cara casar, é o cara comer, beber, e não se dá conta da grandeza das realidades que ele precisa pensar. Quando ele não pensa no bem, não importa o tipo de mal que ele vai ser invadido, ele vai ser invadido por algum tipo de mal. Desde esses mais simples, que nem parece mal mais, mas há um mal do ponto de vista de Deus, que nós não podemos aceitar nunca. Né? Mas se não tomarmos cuidado em, de fato, queremos que Deus nos ensine o sumo bem, Ele é o sumo bem, irmãos. Deus é o bem. Então nós queremos, Senhor, eu não quero aprender com a psicologia, não quero aprender com a política, eu não quero aprender com a ciência, eu não quero aprender com nada disso. Eu quero aprender contigo, com o Senhor, Senhor. Eu quero aprender contigo. Nem os crentes fazem isso mais, irmãos. Eles querem aprender com as teologias das suas próprias igrejas ou religiões. Se você ousar falar assim para um crente, você vai ser causa de escândalo, de ofensa. Porque Paulo fala isso em Coríntios. 1 Coríntios 1, ele fala assim, os gregos eles eram escandalizados com o tipo de mensagem cristã, porque ela é absolutamente, vamos dizer assim, totalmente invasiva. Ela vai entrar dentro de ti e transformar você, porque você não tem condições. A palavra de Deus diz assim, aquilo que você é não serve. Você está morto. Mas para o grego isso é uma baita de uma ofensa. Porque você simplesmente com a tua capacidade filosófica e de encontrar as soluções com a tua possibilidade filosófica, tu vai ser o Deus, o divino. Né? Então você se diviniza pela filosofia. A sofia grega é a sofia divindade, a divinização do saber pelo ser humano, pela pesquisa. Né? Isso é um absurdo, não vai conseguir nada com isso daí.
Então, quando você vai falar aos gregos, diz lá Paulo em 1 Coríntios, você vai causar uma baita de uma ofensa. Mas tem os judeus juntos, e que eram os religiosos da época. E quando você for falar aos judeus que de fato o judaísmo não adianta de nada, que não tem nada a ver com nada, aí você vai causar um verdadeiro escândalo, uma verdadeira outra ofensa, né? E eles vão ficar ofendidos diretamente. E então, porque de fato para o judaísmo bastava ser judeu, que você já estava, como com qualquer religião, né? Muita gente diz assim, o importante é ter uma religião, mas como importante, baseado em quê? Né? Baseado em quê você fala isso? Não, é assim. A palavra de Deus diz que Deus fez o chamado e faz o chamado ao ser humano, como fez a você hoje e tem feito a gente todo dia, mas não vai parar nunca, né? E até que chegou esse dia na tua vida que tu entregaste a tua vida a Ele. Mas as pessoas se ofendem com isso, porque eles querem acreditar que a sua religião é suficiente para conduzi-lo. Então é um tipo de filosofia, só que com capa de religião. É só isso, né? Então, o processo mental, diz aqui em Gênesis 6, versículo 5, o Senhor olhou, do ponto de vista de Deus, quando ele viu a humanidade, do ponto de vista dele, é que a coisa estava mal. E diz assim, a maldade do homem se havia multiplicado na terra inteira. E todo o desígnio do seu coração era continuamente mal. Então a maldade, irmãos, que o Senhor está tentando nos advertir aqui, é que a maldade ela tem uma sequência de continuidade. Se ela não for parada, né, pela graça de Deus em tomar a tua vida, em alcançar a tua vida, aquilo vai ter uma continuidade maligna. Ela continua. Né? Não é assim, ela toma você e continua a te usar. Né? Não é simplesmente um negócio de mantra, não é simplesmente uma coisa fictícia, né? Que você é imaginária. Não, é uma realidade. Tu vai ser conduzido a uma continuidade maligna. Né? Então, o desígnio do coração era continuamente mal. Um mal contínuo. Né? As manifestações do mal, elas ocorrem nos diversos vieses, nas diversas vias possíveis. Né? Então, o coração humano, o ser humano, ele, como diz Jesus, voltando lá para Mateus 24, ele chegou novamente a esse mesmo estado. Né? Ele conseguiu fazer com que no último dia da existência, da história da humanidade, ele voltasse a ter essas características de uma mentalidade continuamente má. Mateus 24, 37, 38, né? Diante disso aí, irmãos, Jesus advertindo isso, o povo dele, né, nós chamados família de Deus, Jesus coloca na mesma, vamos dizer assim, na mesma gravidade o que aconteceu lá com a geração de Noé, que depois veio o dilúvio. Até um teólogo disse outro dia para mim assim, mas o povo de Deus foi livre da tribulação. Olha só lá em Gênesis 6, o dilúvio livrou o povo de Deus da tribulação. Isso é um absurdo, irmãos. É uma teologia ridícula, porque, é claro, eles têm uma teologia aí errada de que nós vamos sair do mundo e não passar por tribulação. Isso é um absurdo. Não é possível isso. É só mesmo uma mente muito alienada da palavra. Não tem nenhuma verdade nisso. Porque, na verdade, o dilúvio, ele não veio tirando o povo de Deus da tribulação. Ele veio num juízo.
foi um juízo que acabou com o mundo inteiro. Foi uma devastação mundial, não sobrou nada, né? A não ser Noé, a família dele. Até eu já vi também teólogos liberais dizendo assim: olha que Deus mais malvado de fazer um negócio desse. Mas, irmãos, a palavra de Deus está chamando o ser humano a Deus, a Cristo, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se essas pessoas têm consciência de que Deus foi tão mal, venham para Cristo rápido. Venham para Cristo. Agora, você fala de Cristo para as pessoas não vêm. O que aconteceu com a Adriana é um milagre. Adriana, é um milagre. Porque a maioria do povo que você vai chegar e falar de Cristo para eles, eles não querem. Aquilo que você falou aquela hora assim, pastor, eu quero, é quase como se fosse um tesouro para o ouvido da gente. Sabe? É uma coisa lindíssima de ouvir. Mas ninguém fala. A gente fala, a gente pergunta, a gente expõe para os parentes da gente, para os amigos da gente. A gente coloca, mas do jeito da Bíblia mesmo. Não pondo medo de ninguém, nada. Simplesmente dizendo assim, gente, Deus tem um ato de amor exposto tão grande em Cristo que Ele fez aquilo tudo que é necessário para a gente ter vida, que está em Cristo. Só que tem uma coisa, tu precisa receber, é que nem uma vacina. Tu tem que receber a vacina perfeita da vida eterna, a fonte que Jesus falou para a mulher samaritana. Ele falou para a mulher samaritana, ele disse assim, mulher, eu estou te pedindo água, meio-dia, esse calor do deserto, mas eu quero te dizer uma coisa, se você pedir água para mim, eu farei dentro de ti nascer uma fonte, como ele fez em ti agora, nasce uma fonte que vai jorrar para a vida eterna e nunca mais você vai ter sede. Lá em João 4, aquela mulher ficou impressionada com essas palavras e foi ouvindo mais e mais, até que ela também tomou a mesma decisão que tu. E que nós tomamos um dia também. Né? Então, irmãos... A gente é descendente de Noé? É. Né? Somos descendentes de Noé, dos filhos de Noé. Cada um deles teve uma linhagem que formou todo mundo de novo. Né? Sem Cão e Jafé, eles foram formando as nações aí. Né? E aí você tem... É bom estudar linguística, que você vai chegar nos 3 filhos de Noé. As línguas semitas, canitas, jafetistas. Isso é bem interessante. Então você tem essas linhagens. Né? Mas é engraçado, às vezes o povo até nem acredita no dilúvio, chega ao ponto de não acreditar. Mas o maior corroborador de que o dilúvio de fato existiu foi Jesus. Porque ele disse, a minha vinda vai ser igual nos dias de Noé. Ele testemunhou. Foi ele que mandou o dilúvio. Foi ele mesmo. Então, ele que fez o dilúvio acontecer. Né? E todas aquelas águas rachando, né? A crosta do continente e fazendo com que tudo se abrisse, tal, como hoje a gente vê. Enfim, o ato do dilúvio foi um ato global, mundial, universal. Da mesma forma, a vinda de Jesus, assim como foi o dia de Noé, assim vai ser a vinda de Jesus. Quer dizer, a vinda dele vai ser um evento mundial também. Um evento global. Né? Um evento total. E não vai escapar ninguém. Os únicos que vão escapar são aqueles que estão dentro da arca. Adivinha quem é a arca? Cristo é a arca, irmãos. Quem que entrou na arca hoje? Adriano entrou na arca. Entende, irmãos? É isso que é. Cristo é a arca. Então, a família dele está guardada na arca. E isso reporta a gente a Colossenses. Né? Colossenses também, escatologicamente, pensando, né? Colossenses, aqui, ó. Colossenses, capítulo... Vamos ver aqui. 1. Né? Colossenses 1,
19. Esse texto é muito precioso. Ó, Colossenses 1, 19 e Colossenses 2, 9. São dois versículos muito preciosos para nós. 2:9? 2:9 e 1:19, que fala esses dois textos, a mesma coisa, reforça essa palavra, e duas vezes ele vai usar a palavra kata oikel. Kata oikel, né, é uma palavra grega, mas que no versículo 19 é traduzido em português por residisse. Estão vendo a palavrinha aí? Residisse. Colossenses. Ajuda a irmã Adriana a achar Colossenses aí, irmã. É depois de Jesus. É lá perto de Mateus, Marcos, Lucas, João, para frente. Marcos, Atos, Romanos, né? Aí a gente vai, vocês vão, é bem importante essa palavra, porque vamos dizer que aqui está a revelação de que Jesus é a arca, né? Ele é a arca. Vamos ver aí. Acharam? Colossenses, capítulo 1. Mais para frente um pouquinho. Qual que você está aí, Luiz? Qual que é o livro? Fala o nome do livro. Qual que é o livro que está? Achou? Tá bom? Devagar a gente vai pegando. Isso não, na verdade, hoje fica um pouco mais difícil, porque a gente tem os 66 livros tudo num só, né? Então, dá trabalho mesmo. Capítulo 1, versículo 19. Olha só, 1:19 de Colossenses diz assim, olha, aprove a Deus que nele aí é Cristo, nele, katoikel, nele katoikel. Katoikel é duas palavras, irmãos. É a palavra kata e a palavra oikos, ou oikel, ou a palavra koinos. É a mesma? Koinos. Kata significa de, né? De residir. Está nele. Ele é a habitação. Então aqui diz assim, o texto deveria ser traduzido assim, porque aprove a Deus que em Cristo, aprove a Deus que ele, Cristo, ele é a residência, ele é a casa de toda a plenitude. Cristo é a casa de toda a plenitude, isto é, ele é a koinos da plenitude. Eu estou falando isso porque quando lá em Atos 2, 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, quer dizer, os que aceitaram o Senhor assim, eles ficavam perseverando em conhecer a palavra de Deus. Depois fala assim, eles perseveravam na koinonia. Koinonia é uma declinação da palavra koinos. Em grego tem essa coisa da declinação, que mostra que eles estavam dentro daquele que é a casa de Deus. Eles estavam formados dentro da casa de Deus, quer dizer, família de Deus. Então, uma vez que você está em Cristo, você está dentro dessa relação familiar, que só Deus pode ter isso, só Ele pode prover isso. Então, Ele é profeticamente anunciado na arca, lá em Noé. Quem fez parte da arca de Noé, quem entrou porque creu, porque se entregou, né?
Porque se entregou a Deus, porque durante 120 anos eles viram Noé fazer um barco daquele. Demorou tempo, né? Demorou muito tempo. Quando você vê uma arca daquele tamanho sendo feita num deserto, aquilo chama atenção, né? Chamou muita atenção, mas deveria chamar atenção, mas não chamou atenção, né? Como Jesus mesmo diz em Mateus 24, eles não perceberam. O que Noé está fazendo? Ele é um excêntrico. Cada um faz o que quer. Não liga para Noé, nem liga. Cada um faz o que quer. Uns faz isso, faz aquilo. Uns faz a arca no deserto. Né? Ninguém fala nada, ninguém se preocupa, ninguém liga. Você está vendo aquilo lá, aquilo parece extremamente estranho. Né? Não tem nenhuma importância. Então, as pessoas, quando olham os cristãos hoje, os verdadeiros cristãos, os restantes, porque é só um restante, viu, irmãos? Né? Então, aqui em Colossenses 1,19, é muito importante perceber que Cristo é a Kata Oikel, quer dizer, ele é a casa, a arca, da qual a arca, ele é a plena condição de casa, não tem mais nada que é. Não é uma religião, não é uma teologia, não é uma visão de vida particular. É Cristo que é a arca de Deus. E diz lá no versículo 2, capítulo 2, versículo 9, diz assim, porque nele habita, olha a palavra aqui de novo, Kata Oikel, habita, porque ele, Cristo, ele é a casa que habita nele corporalmente toda a divindade, a plenitude da divindade de Deus está em Cristo. Né? Então, estar em Cristo é estar desfrutando de toda a divindade que há para ser desfrutada, e a única divindade que existe é estar em Cristo. Isso é uma revelação, evidente, né? Mas é uma revelação que já não atinge cristãos, por incrível que pareça. Não atinge cristãos, porque os cristãos, se de fato soubessem que Cristo é que é a casa que nós devemos estar, a koinos, a oikel, o kata oikel de Deus, aquele que é a plenitude, né? Tanto do passado, do presente e do futuro, ele é a plenitude que nós devemos habitar, e que hoje é um restante de gente que vive isso. É só um pouco, viu, irmãos? É só um pouco. Aqui em Apocalipse 12, vamos ver aqui Apocalipse, lá no último livro, último livro da Bíblia aí, né? Lá em 12, a gente tem essa revelação aqui de que um restante do povo de Deus é que vai estar impactando as forças bestiais do último dia. Por isso que tem o capítulo 12 depois do 13, falando das bestas e das malignidades e dos vieses que vão achatar as mentes das pessoas, né? Que vão sequestrar, diluir, de tal modo que as pessoas vão ficar quase que zumbis mesmo. Né? Quando você se isola absolutamente, você está num estado de egoísmo muito grande. Né? O egoísmo, quanto maior o egoísmo, mais ele mata o próximo. Quanto mais egoísta você é, mais gente tu mata. Você vai matando pessoas, até que só sobra você. Não importa mais ninguém, importa só você. Né? Isso é uma coisa satânica mesmo. É um incentivo maligno, ou da malignidade multiplicada dentro do ser, que ele só vê ele mesmo. Agora, quanto mais tu morre em Cristo,
mais gente vai nascendo perto de ti. Mais gente vai nascendo. Você começa a ressuscitar as pessoas, você começa a olhar para o próximo. Você começa a ver gente em tua volta. Você começa a considerar pessoas. Você começa a considerar o teu amigo ali do lado, teu colega, teu vizinho, teu marido, teu filho, tua filha, qualquer um que está perto de ti. Mas em Cristo, não é uma consideração do teu ego, não. É uma consideração em Cristo. Uma vez uma moça tinha sofrido um mal tão grande lá em Campinas, São Paulo, que ela disse: pastor, eu não consigo, eu entreguei minha vida a Cristo, eu não consigo amar o meu pai. Então nós oramos tanto naquele dia, eu disse: olha, e em Cristo? Aí, por milagre, por misericórdia, ela disse: bom, pastor, eu não sei, eu não consigo, mas em Cristo, se Cristo me ajudar, eu não sei, eu amo em Cristo. Né? Aí, passou assim, foi embora. Né? E na outra semana ela voltou e disse: pastor, eu encontrei o meu pai. Ele estava caído numa sarjeta em tal lugar, assim. Eu nunca pensei que fosse encontrá-lo. Nunca pensei que fosse encontrá-lo. Mas foi uma coisa impressionante. Quando eu saí do nosso estudo, nosso encontro ali, eu encontrei com ele numa determinada rua. E ele me abraçou, me viu, me chamou. Eu fui lá e me pediu perdão. E eu disse: pastor, pai, eu acabei de orar há pouco, te perdoando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né? Aquilo foi uma coisa impressionante, porque depois aquele pai se abraçou com ela ali, eles oraram. Eu sei o que aconteceu depois, que houve uma reconciliação impressionante, né? Mas o que a gente quer dizer é que quanto mais tu perceber que você precisa, como João falou, é necessário que ele cresça, João disse isso, e que eu diminua. A vida de Cristo em você crescer, para que você então viva a vida de Cristo, olhe com os olhos de Cristo. É preciso que a gente queira que o nosso caráter seja tomado pelo caráter de Cristo, gente. Cristo tem um caráter para que nós tenhamos esse caráter dele. Entende? Ele tem isso para a gente. Mas a maioria dos crentes são lisos que nem quiabo. Eles não querem, irmãos. Eles simplesmente querem guardar os sentimentos deles do jeito que eles são e dizendo assim: ninguém muda do jeito que eu penso. Eu penso assim, acabou. E eu sou crente. Sabe? Então, esse tipo de gente foi tomada por essa consciência maligna mundial e que fica em continuidade do estilo pré-diluviano e também do estilo do último dia. É gente que mantém o seu caráter, não importa o que Cristo fez, mesmo que ele diga que crê em Cristo. Ele não muda o caráter dele. Né? É extremo. Por exemplo, os crentes nunca vão deixar de ir nas igrejas, mesmo sabendo, a maioria, né? A maioria dos crentes não vão deixar de adulterar espiritualmente em igrejas, porque mesmo sabendo que Cristo é a casa de Deus, Ele é que é a casa da plenitude da divindade e que nós estamos dentro dele, como uma arca. Nós vamos andar dentro dele. É nele que a gente vai estar. Não importa se você está no Brasil, se você está na França ou lá em Luxemburgo, não importa se você está onde você estiver, você é a marca de que há um povo que é parte de Cristo. Ele faz parte, ele pertence a Cristo. Mas é só um pouco. E nós estamos sendo alimentados, esse pouco de gente, como diz Apocalipse 12, 17, há só um restante. É triste isso, é muito triste, porque a gente vai ver essa consciência da malignidade que tomou irmãos nossos em Cristo. Eles vão chegar lá no domingo, vão pregar, vão falar a Bíblia, eles vão continuar andando, fazendo aqueles programas de igreja, aquelas metas de igreja, tudo isso eles vão fazer. Né? Mas eles não vão ver
que aquilo é maligno, que aquilo não existe na Escritura, né? Porque existe uma possibilidade hoje de você, vamos dizer, fazer um estudo de temor, se tiver temor, em amor, o que a gente chamaria assim de cristianismo das origens, né? A gente chama, na matéria acadêmica, vamos dizer, ou cristianismo primitivo, né? Ou irmãos do primeiro século. Então, eu dei aula dessa matéria. Mas quando eu já estava dando aula dessa matéria, eu já estava quebrantado, eu já estava quebrado. Deus já tinha me mostrado. Porque seria terrível dar aula disso e continuar do outro jeito. Quando você vê aquilo, quando aquilo salta aos teus olhos e queima, e quebra, e amassa, e espreme você, como uma azeitona, né? Um caroço, e vira o azeite. Quando isso acontece, você fala, não é possível que eu estava tão errado, e estava tão errado. 33 anos servindo a denominação, né? Essas coisas, igreja e tudo mais. Por quê? A minha mente tinha sido sequestrada, mas pela graça de Deus foi liberta, né? Pela palavra mesmo. Os irmãos nossos estão lá dentro desses ambientes, né? Então, esse processo da malignidade, ele é contínuo, né? Ele forma uma continuidade, por isso que está aí. Hoje acho que foi o Lipe também que falou assim, tem um filme aí chamado Evangelho de Madalena, né? Hoje na hora do almoço, sei lá quem falou, alguém falou, vai ter um Evangelho de Madalena aí. Será que legal? O Evangelho sobre Madalena, coisa e tal, né? Aí surgiu um assunto assim meio paralelo com isso, né? Que é essas. Aí o pessoal estava dizendo no comentário desse filme assim, olha, porque esse filme é muito bom, porque no tempo dos apóstolos eram machistas. Eles não permitiam mulheres. Isso é um absurdo, né, irmãos? É um absurdo. Mas é parte das teologias liberais, né? A pessoa de Jesus, em vários lugares, não tem ninguém que amasse tanto as pessoas, e as mulheres particularmente encontrassem, quanto as crianças, mulheres e crianças, encontrassem em Cristo a pessoa mais amorosa e mais preciosa que os acolhesse. Não tem ninguém que fizesse tal como Jesus fez. Não tem ninguém. Naquele período da história, irmãos, quando você vai estudar a história antiga, mulheres e crianças não valiam nada. Nada. Naquele período não valiam nada, né? Então, crianças com 5, 6 anos eram entregues para ser amantes de homens mais velhos. Era a cultura grega e romana. Era um absurdo, né? Mulheres eram simplesmente escravas, não eram nada. Agora, com Jesus, você vai ver aquela multidão de mulheres seguindo ele para servi-lo com amor. E tinham todos a mesma relação com ele como qualquer um homem. Mesmo tratamento. Mesmo tratamento. Agora, quando se chama para ser pastor, na Escritura, aí você já parte para dons. Tem o dom do homem e tem o dom da mulher. E homem e mulher na Bíblia são diferentes. Só que hoje, se você falar isso, você já está ofendendo, né? Um monte de gente. Irmãos, nitidamente dá para ver a diferença. Ainda bem que eu nasci diferente de mim, já não sou casado com alguém igual a mim. Seria uma monstruosidade, irmãos. Né? A Nancy é uma mulher, eu sou um homem. Então, as mulheres têm nitidamente diferença de homens. Então, ela tem um dom diferente do meu, tem um dom diferente dela. Né? Para lidar com o povo de Deus, né? Para lidar com o povo de Deus, diz a Bíblia que o homem deve ser casado. Está escrito em Timóteo. Né? O homem deve ser casado e cuidar bem da sua casa. Porque como que ele pode cuidar do povo de Deus se ele não cuida bem da sua casa? Né? Então é um dom para o homem, cuidar do povo de Deus. Os chamados. Né? Aqueles que são eclesiados. Né? Esse é o tema aí. Os chamados. Né? Então, o pastor que vai cuidar
do povo de Deus é um pastor, é um homem. Isso também está em Efésios 5, 1 Timóteo 4, Efésios 5, quando Jesus diz assim: o Cristo é o cabeça dos chamados, assim como o marido é o cabeça da esposa. Né? Então, há um dom para o homem nesse aspecto. Não é diminuir, não tem diminuição, não existe isso na Escritura. Né? Mas hoje o feminismo, essas coisas todas fizeram parecer assim. Né? Destroem a verdade, a realidade. Ainda que eu acho, professor, que o feminismo verdadeiro ele pede a igualdade de direitos. Igualdade de direito é perfeito. Não é né? Igualdade de eu ser igual, que a mulher seja tratada com o mesmo respeito que o homem é tratado. Sim, isso é correto. Né? Que... A verdadeira... Isso, na verdade, está desde o início com Deus. Né? Nunca, até é maravilhoso o ato da criação, do homem e da mulher, e os dois serão uma só carne. Enfim, né? Então tudo isso é dentro de um tema que a gente observa a dificuldade da visão da palavra de Deus quanto revelação. Né? Quanto aquilo que Deus está mostrando que é a palavra de Deus e que deve seguir e dar direção ao povo de Deus nesse último dia. Mas o povo de Deus tem, como nós estamos comentando, tem a dificuldade de perceber temas de Deus de uma forma, vamos dizer assim, humilde e obediente, e como dignidade da revelação de Deus. Então, no capítulo 12 e 17 de Apocalipse, nós vemos um restante que vai permanecer seguindo como Deus orienta. Né? E é esse restante que se submete ou tem amor e um amor em submissão a Cristo que impacta essas forças malignas, né? que são descritas aqui no capítulo 13. Bestiais, que operam nas mentes das pessoas para subjugar essas mentes. Né? Outro dia alguém disse assim: pastor, tem que tomar cuidado com o código de barras, tem que tomar cuidado com os chips, né? O número da besta. Então as pessoas não têm noção, então as teologias são tão vazadas e tão discrepantes da palavra que eles não percebem que o caráter da besta, que vem do diabo, que é um caráter do diabo, que passou para um ser humano, para seres humanos, que são as bestas, é um modo da Bíblia dizer, que são seres humanos, vamos dizer assim, bestiais, profundamente tomados pelo caráter da besta. Vamos dizer que o caráter do diabo tomou conta dessa pessoa, que agora é chamado de besta, e que, por sua vez, faz com que esse caráter passe para outros chifres, que são os seus gerentes, né? E que vão dominar sobre populações inteiras. Aí você tem vários vieses, né? Político, religioso, científico, midiático, vários. Então, todos eles que tiverem chance, eles vão fazer assim. Né? Mas é um caráter, não é um aparelho eletrônico que faz isso. Né? Não é um número, né, que faz isso. Isso significa caráter. Né? O que é parecido com Cristo, mas não é Cristo. O que pode enganar profundamente. Por isso é 666. Tá? Então, irmãos, essa é uma introdução, né, a um tema sobre o bem em Cristo e a malignidade contínua. Então, essa é uma introdução para a gente estar refletindo à luz desses textos que foram passados, para a gente em nossas casas estarmos orando, né, e examinando e ruminando esses textos, para a gente estar sendo fortalecidos no Senhor, de tal modo que a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser profundo não seja tomado por nada que é mal, nada, em nenhuma área. Mas saibamos ser alimentados pela palavra do Senhor, né? E o caráter de Cristo seja visível em nós, nas nossas vidas, né?
Tá bom? Vamos celebrar o Senhor então? Depois a gente continua. Ô, Felipe, você quer entregar, por favor? Irmãos, vamos celebrar o Senhor. Todos peguem aí o pão e o fruto da videira para a gente poder celebrar o Senhor. Né? Não vamos nunca descontinuar a nossa mente de Jesus, viu, irmãos? Fiquem firmes. Por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, pensai nas coisas do alto. Pensai. Né? Nosso pensamento é muito assim, descontrolado em geral. O nosso no sentido humano, né? O ser humano, ele já está viciado no processo midiático. E o processo midiático é assim mesmo. Cada 10 segundos tem uma ênfase diferente. Em alguma propaganda, por exemplo. Em alguma ênfase. Então, você não consegue ter atenção, pensar em alguma coisa firme, em geral, como humanidade. Mas o Senhor nos tem guardado, nos tem alcançado, e somos dele parte. Somos do Senhor corpo. Né? E ele tem nos guardado dentro dele, dessa arca bendita, que nos tem levado a estarmos nessa condição de conduzidos nesse último dia por ele. Por isso ele falou em Mateus 26 para a gente celebrar. Né? O último dia, o dia da celebração. Né? Não tem mais nada para acontecer. Tem para acontecer Cristo. Né, irmãos? Por isso, o povo do Senhor, o restante do Senhor, celebra Cristo, que é Ele mesmo que vai chegar. Pegou Jesus o pão e orou. Senhor, aqui está o teu povo, Senhor. Nós, em todos os lugares, formados por ti, Senhor, corpo teu, precioso ato do Senhor Jesus lá na cruz, que ao doar de si mesmo, do seu corpo, nos doou da sua própria vida e nos incorporou nele mesmo. Querido Senhor, nós louvamos o teu nome santíssimo e celebramos o Senhor que nos fez corpo dele. Celebramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como o Senhor ensinou, vamos comer o pão. Em nome de Jesus, né, irmãos? Irmãos, o Senhor também, ele pegou do fruto da videira e disse assim: o meu sangue vai ser derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira. Mas há de chegar o dia, aquele dia, em que o hei de beber, mas será o vinho novo, e convosco no reino de meu Pai. Então, irmãos, como o Senhor ensinou, vamos fazer. Senhor Deus, amado Senhor, que nos amou primeiro, nós fizemos essa celebração mais uma vez, Senhor. Dentro desse agora do Senhor, desse momento preciosíssimo de estarmos em Cristo, Senhor, nós celebramos nesse último dia, Senhor, porque amanhã nós vamos estar no céu, juntos com o Senhor, cumprindo essa profecia que está aqui, do jeito que o Senhor falou para nós. Assim nós te agradecemos, ó Senhor querido, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos amados, a irmã Adriana que está aqui, ela falou assim, ela falou igual o etíope falou para o Felipe, né? Ela falou assim, o Felipe, você tem falado para mim da palavra de Deus nessa carruagem já faz um tempão, e eu já entreguei minha vida a Cristo. Agora, eu estou vendo água lá embaixo. O que impede que eu seja batizado? Aí o Felipe falou assim, nada, a não ser uma coisa. Você entregou tua vida a Cristo? Entregou? Entregou, amém? Então, a irmã Adriana falou assim, pastor, eu quero ser batizado. Né? E eu preciso, pastor, que o senhor saiba que não vai demorar muito, eu vou me mudar para talvez Porto Alegre e tal, né? Não sei. Não, Rio Grande do Sul, não é Porto Alegre. Não, Rio Grande do Sul, algum lugar lá, né? Onde Deus levar, irmão. Isso. Então, nós precisamos pensar nisso, pastor. Eu falei, então vamos pensar. Né? Então, irmãos, provavelmente, domingo pela manhã, domingo que vem, lá na praia de Daniela, será o batismo da irmã Adriana. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito do Senhor. Né? Então, vamos estar orando pela irmã Adriana. Vou mostrar aqui, a irmã Adriana está ali, fazendo um tchau. Né? A irmã Heloísa, né? A irmã Adriana está ali, fez um tchau também para esses irmãos. O irmão Felipe e a irmã Nancy. Né? Vamos estar orando pelos amados irmãos e pelo batismo, domingo que vem. Tem sábado. Quando que é o aniversário da Esther, né? É 23, né? 23 é o aniversário da Esther. Também na semana agora que vem. Né? Acho que é sexta-feira. Sexta-feira. Feriado, acho que é aniversário. 23, né? Então, vamos estar orando também pela... Então, primeiro tem a Esther, aniversário dela. A Esther, está aí? Vamos orar. E depois o batismo da irmã Adriana lá. Corações. Hein? Corações. Amém. Então vai ser 10h30, é isso? Pensou? 11 horas. 11 da manhã, lá na praia de Daniela. Em nome de Jesus Cristo, vamos estar todos lá, né, irmãos? Vai ser uma bênção. Em nome do Senhor. Então, também vamos estar orando, porque eu me lembrei agora da irmã Ana Júlia. Ana Júlia. É filha do Daniel. Acho que a Ana Júlia quer ser batizada. É isso aí, Ana Júlia? Cadê você? E a Deise? A Deise e o Bruno também querem ser batizados, só que vai ser outro dia. Mas também a Ana Júlia será outro dia. Não sei quando será. Mas Deus sabe. Né? Deus abençoe, irmã Adriana. Filho, vamos estar orando essa semana. Graças a Deus. Né? Foi uma bênção. Deus abençoe. Graças a Deus também. Foi uma bênção. Meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Olha a Jade ali. Pode pôr na mesa mesmo. Tem que ver. Deus abençoe, Mori. Podem ir ali tomar um chá. Ela tem que tomar direto. Vamos ver. Precisa ir no Vamos médico. ver. Vou dar uma pesquisada. Dessa gata. Olha, irmãos, tem uma gatinha ali, ó. Estão vendo ali uma gata? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É Jade. É a Jade. A pose dela. Ela também participa aqui, igual o Bolt lá em Campinas. Lá em Campinas também o Bolt participa. Opa, tá meio balançando aqui, mano. Opa. Oi, mas pode ir lá, eu já vou, só vou despedir dos irmãos amados. Olha, ali tem uma gata, estou mostrando para o pessoal do site, viu, irmãos? É uma coisa, hein? Irmãos amados, Deus abençoe todos os queridos. O Senhor nos guarde, sim, nessa semana, todos que estivemos juntos por um pouquinho de tempo, mas estamos na arca do Senhor, né, irmãos? Vamos ficar firmes.
Deus abençoe os irmãos que estão se recuperando também da saúde, né? Das batalhas que têm passado. Amamos vocês em nome de Jesus. Peço que orem por nós, pelo trabalho da tradução da Escritura, né, da Bíblia. Orem por nós, pelos recursos financeiros, que às vezes eu estou sempre colocando ali uma forma, né, de nos ajudar, ajudar o pastor de Deus. Tenho tentado expor como é o jeito de Deus de cuidar do seu pastor, junto com o povo do Senhor mesmo. Não tem outro jeito. É um jeito precioso, bendito. Lembrem de nós, lembrem da nossa casa, lembrem deste servo. E quando o Senhor agraciar vocês nessa percepção, enviem a sua oferta e espero que lembrem todo mês, né? Porque a gente tem as lutas mensais, diárias, né? Igual os irmãos, e peço que lembrem da gente conforme o Senhor agraciar, fizer recursos chegarem aos irmãos, nos lembrem de nós. Deus abençoe, amados, fiquem firmes na graça do Senhor e vamos nos falando, como tem acontecido, né? Essa semana, muitos irmãos perguntaram as coisas, a gente tem procurado responder. Temos procurado também agora preparar uns encontros rápidos, né? Provavelmente terças e quintas. Vamos ver, talvez nessa semana, terça e sexta, porque de 20 a 30 minutos de conversas assim, para nós estarmos aprofundando mais em alguns desses temas da palavra do Senhor. Peço que orem por isso também. Na quarta, devo estar em Campinas, São Paulo, com os irmãos amados, né? E assim a gente vai seguindo em nome de Jesus, né, irmãos? Fiquem firmes e qualquer coisa a gente vai compartilhando em nome de Jesus, tá? Vou desligar com saudades, como sempre. Deus abençoe, amados e santos irmãos. Muito obrigado. Opa. Aqui. Deu certo. Bom. E também, amados irmãos de todos os países que têm estado conosco no site. Deus guarde vocês. Deus abençoe. Orem por nós. E vamos seguindo firmes no Senhor. Amamos vocês. E o Senhor nos fortaleça nesse último dia, né, irmãos queridos?